Olá, meus alunos do quarto semestre do Fundamental da EJA. Sejam todos bem-vindos. Vamos reiniciar nossos estudos na disciplina de matemática a partir do tema conjuntos numéricos. Me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida e assistam o vídeo explicativo que vai ajudar vocês na resolução das tarefas. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles começaram com o conjunto dos números naturais, a partir da necessidade de fazer contagem dos elementos da natureza. Então, antigamente existiam apenas os números naturais, que foram criados para fazer contagem, que são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. Esse conjunto é representado pela letra N. Então surgiu a partir daí necessidade de representação numérica de outras maneiras, como por exemplo, se eu fosse representar um saldo positivo, eu teria esse valor aqui no conjunto dos números naturais. Mas se eu for representar um saldo negativo, não existe números negativos nesse conjunto. Então foi criado o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, e nele nós temos os números naturais, né, que são os positivos, e nós temos os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros é formado por números positivos, números negativos e o zero, que é um elemento neutro. Depois do conjunto dos números naturais, surgiu a necessidade de mais representações. Por exemplo, se eu divido algo ao meio, como que eu vou representar numericamente essa divisão? Quando eu falo de raiz quadrada, como que eu representarei essa divisão? Então, não existia nos dois conjuntos anteriores nenhum número que representasse. Então, foi criado o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q e ele possui os seguintes elementos. Todos os números naturais inteiros, que são aqueles que eu expliquei agora, né, os positivos e os negativos. Nele tem números fracionários, mas esses números fracionários são aquelas frações em que eu faço a divisão do numerador pelo denominador e o meu resultado vai ser um número inteiro ou números decimais finitos, que tem fim, né? Ou as dízimas periódicas, que são aquelas divisões que não têm fim, mas que repetem sempre o mesmo número. Por exemplo, na fração 1 sobre 2, ela é uma fração que faz parte, ou seja, pertence ao conjunto dos números racionais. Porque se eu pegar o número 1 e dividir pelo número 2, eu vou ter um número decimal finito. Dividindo 1 por 2, nós vamos ter o número decimal 0,5. A minha divisão vai parar aqui no número 5, por isso que ele é chamado de finito, porque ele terá fim. Um outro exemplo, se eu pegar o número 1 da fração 1/3 e dividir pelo 3, o resultado da minha divisão vai repetir sempre 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Então, esses números que repetem iguais numa divisão infinita são chamados de dízima periódica. Pode ser no intervalo de um número só, de 2 a 2, 3 a 3, é também uma dízima periódica. O conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra I. Nesse conjunto, nós vamos ter todos os elementos que não estão no conjunto dos números racionais. Também terei fração, também terei números decimais, só porque os números decimais são infinitos nesse conjunto e as raízes não são exatas. No conjunto dos racionais temos as raízes exatas, os irracionais são as inexatas. Então, depois na próxima aula nós vamos estudar mais sobre o que é a raiz exata e a inexata. Nós temos aqui a fração 1/7. Se eu dividir 1 por 7, eu vou ter o número decimal infinito, porque a divisão ela não vai ter fim, eu vou sempre poder colocar mais números após a vírgula infinitamente. Então, esses números aqui, eles parecem muito com os do conjunto anterior. A diferença está nisso aqui, olha, que a divisão desse é infinita, não tem fim, e a divisão do anterior é finita, é um número com vírgula, mas teve fim.
Não tem como eu calcular exato a raiz quadrada de 3. Tem como eu calcular exato somente as raízes em que eu multiplico um número por ele mesmo e dá o resultado que está aqui dentro. Por exemplo, a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. A raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E assim por diante. Essas outras raízes que estão nesse intervalo, elas não são exatas. Por exemplo, a raiz de 3, a raiz de 5, raiz de 7, raiz de 8, raiz quadrada de 11, de 10. Elas pertencem ao conjunto dos números irracionais, porque elas não são exatas. Se a gente fizer o cálculo dessa raiz numa calculadora, por exemplo, eu vou ter como resultado um número decimal infinito, assim como foi a divisão da fração anterior. E, depois da criação de todos esses conjuntos, foi criado o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele abrange todos os conjuntos que eu falei anteriormente. Então, é constituído por todos os demais conjuntos citados, que é o dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Então, esse foi o último conjunto, mas paralelo a ele ainda existe um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que não pertence a esse grupo aqui. Exemplo. Identifique o conjunto formado pelos números. Nós temos aqui raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é uma raiz exata, porque se eu multiplicar 3 vezes 3, o meu resultado é 9. Se eu fizer a divisão de 1 por 4, eu vou ter como resultado o número decimal 0,25, que teve fim. Então, significa que pertence ao conjunto dos números racionais. A raiz quadrada exata também é racional. 2/6, se eu fizer a divisão de 2 por 6, eu vou ter o resultado 0,3333, que é uma dízima periódica, porque os valores se repetem. Portanto, essa fração também vai ser racional. Ou seja, todos os números que foram apresentados nesse conjunto aqui pertencem ao conjunto dos números racionais. Nós temos aqui os números 0, 1, 2, 3, 4 e poderia continuar. Então, são os números positivos, somente os números positivos, que pertencem ao conjunto dos números naturais. Nós temos aqui nesse conjunto os números positivos e os números negativos, que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Nós temos aqui a raiz quadrada de 7, nós temos 2 sétimos, a raiz quadrada de 7 não existe nenhum número que eu multiplique por ele mesmo que vai dar 7, portanto ela é irracional. 2 sétimos, se eu dividir 2 por 7, eu vou ter um número decimal infinito, 0,2857. Portanto, esses algarismos aqui pertencem ao conjunto dos números irracionais. Observem que nesse último conjunto tem alguns dos elementos dos conjuntos anteriores. Por exemplo, 0, 1, 2, que está aqui tanto nos inteiros quanto nos naturais. Raiz quadrada de 9, que está aqui no conjunto dos números racionais. Menos 4, menos 3, menos 2, que está aqui no conjunto dos números inteiros. 0,333, que pertence aos racionais. 0,25, que também pertence aos racionais. Então, esse conjunto aqui, ele agrupa números de todos os conjuntos anteriores. É o conjunto dos números reais. Então, essa foi uma introdução dos conjuntos. Nas próximas aulas, a gente vai fazer mais cálculos. Bons estudos para vocês. Espero que tenham compreendido. Até a próxima.